Mas Deus soprou em mim o fôlego. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém, meu irmão? Amém. Quero convidar quem está lá fora, que esteja entrando. Ainda tem algumas cadeiras vazias. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos aqui no domingo reunidos na casa do Senhor para estar o adorando. Amém? No Salmo 122, versículo 1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? E se você se alegra então por estar aqui na casa do Senhor, então se coloque de pé e se expresse na presença dEle. Você pode aplaudir o Senhor mais forte nessa noite e dê um grito de júbilo ao Senhor. Uou! Te adoramos, Senhor, aqui nessa noite. Aí onde você está, você pode fechar os seus olhos. O Senhor Jesus está aqui nessa noite e Ele veio te encontrar. O Senhor é poderoso. Ele está assentado no trono de Deus. Tu és poderoso, Senhor. E nessa noite nós viemos te adorar. Nós viemos te exaltar, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Ah, Deus, nós somos gratos, Senhor, pelas nossas vidas. E nós queremos te adorar. Comece a falar com o Senhor. Comece a clamar por Ele. O que você veio fazer aqui neste lugar? O Senhor Jesus veio te encontrar. O Senhor Jesus veio ter um encontro especial contigo nessa noite. E o que você tem para oferecer a Ele? É o seu coração? Entregue-se totalmente a Ele e declare que Ele é poderoso em sua vida. Levante suas mãos aos céus e comece a chamar a presença de Deus. Oh, Senhor, nós te adoramos. Está sentado no trono e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. ao que está assentado, Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. seja a honra, Senhor. Seja a honra, seja a glória, Seja o domínio, Senhor. seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio
Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. É o mais forte que você pode cantar ao Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Tu és Senhor, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado, oh Senhor, no trono de glória, no trono, e ao Cordeiro, seja o nosso louvor, seja o louvor, seja a honra, Senhor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Declare que o Senhor é poderoso em sua vida. Poderoso Deus, poderoso Deus, Senhor, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Ah, Deus, a minha alma anseia pela Tua presença. Minha alma anseia por Ti. 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 Abro minha boca e suspiro. Eu abro a minha boca e suspiro. Tenho sede de Ti. Pois tenho sede de Ti. Abro minha boca e suspiro. Eu abro a minha boca e suspiro. Tenho sede de Ti. Pois tenho sede de Ti. Como a corça suspira pelas águas. E como a corça suspira. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Como a corça suspira pelas águas. E como a corça suspira. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Cante uma só voz. Poderoso Deus. Eu quero só as vozes cantando neste momento. A sua voz é instrumento para adorar o Senhor nessa noite. Cante o mais alto que você puder. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Senhor,
quer ouvir a sua voz. Poderoso Deus, sinta o poder do Senhor em sua vida. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Se o Senhor é poderoso em sua vida, aplauda a Ele, o único digno da nossa adoração. Nós te amamos, Senhor. Sim, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Sim, Senhor. Amém. O Senhor é poderoso em sua vida? Eu acho que está muito fraco isso. O Senhor é poderoso em sua vida? Amém. Amém. Então, continuando nessa adoração ao Senhor, eu gostaria que você continuasse com seus olhos fechados e que você continuasse clamando pela presença de Deus. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe o que você tem passado, o que você está sentindo. Ele te conhece. Ele sabe todos os seus anseios, todas as suas tribulações. E, Senhor, Ele te ama. E Ele quer o seu melhor. Ele quer te cuidar como um pai cuida de um filho. Ele quer te abraçar. Ele quer que você esteja nos braços dele, porque Ele te ama. Por isso, nessa noite, o Senhor quer falar contigo. Seja sensível a sentir a presença de Deus. Abre o seu coração para sentir o que Ele veio falar contigo nessa noite. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim, quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso este olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso este olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Eu gostaria que no seu lugar você se abraçasse, como se Deus estivesse te abraçando. Sinta o amor do Senhor te envolver. Ele quer te transformar, Ele quer mudar a sua vida. Mas você precisa querer, você
precisa decidir pelo Senhor. Saiba que não existe outro caminho. Jesus é o melhor caminho para as nossas vidas. Não tente fugir dele. O que ele quer para a sua vida é simplesmente te amar. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, Senhor. Olha pra mim, eu preciso este olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso este olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Você pode cantar isso? Pra mudar o meu modo de ser. Para ser pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser. Para ser como és, meu Senhor, preciso de ti. Você precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Ah, Deus, nós não somos nada sem ti. Preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso. Fala comigo. Ah, Deus, precisamos de ti, Senhor. Nós te louvamos, Deus, nessa noite. E queremos te entregar todo o nosso louvor, tudo o que temos, tudo o que somos em tuas mãos. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno. E sabemos que em ti nós podemos mais. Nós podemos vencer todas as coisas. Em nome de Jesus, que o Senhor toque na vida de cada um aqui nessa noite. Que cada um aqui possa sair diferente de como entrou. Sinta o toque do Senhor aí onde você está. O Senhor vai falar contigo mais ainda nessa noite. E se você recebe o poder, a unção do Senhor nessa noite, aplauda a Ele, o único Senhor de nossas vidas. Preciso de ti, Senhor. Aleluia. Amém. As crianças podem estar indo com os professores, até 12 anos, vão estar ouvindo uma palavra abençoada.
E eu queria convidar a todos, agora as crianças indo, quem tem cadeira livre do seu lado, levanta a mão aí para o pessoal da porta vir entrando, tomando seus assentos. Aqui tem. Se você puder ir para o meio e deixar as cadeiras da ponta, fica mais fácil do pessoal ter acesso para se assentar. Ainda tem cadeiras, aqui tem bastante cadeiras aqui, ó. Amém, igreja? Diga assim comigo: seja bem-vindo, Espírito Santo. Nessa noite, eu desejo que você venha morar no meu coração. Amém? Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Antes de darmos início, quero falar um pouco dos acontecimentos do reino. Ontem, o pastor Clóvis ligou lá do congresso. Tinham acabado de ter uma palavra abençoada com o apóstolo René, que foi um tempo de avivamento. E também tinham tido uma reunião com o pastor Marcos Feliciano, que estava lá também, e ele compartilhou de uma dificuldade que ele tem sido atacado por causa das suas opiniões. E nada justifica a atitude daqueles que têm se levantado contra ele. Invadiram a igreja que ele estava pregando nus. Ele estava dentro do carro com a família, começaram a pular em cima do carro. E ele disse que só não arrancou o carro para não machucar as pessoas. E o comentário que ele fez, ele disse assim que os ativistas são uma minoria, na verdade, porque muitos não se manifestam daquela forma. Mas os ativistas são uma minoria tão pequena que fazem um barulho tão grande. E nós somos um povo tão grande que fizemos muitas vezes um barulho tão pequeno, o povo de Deus, para estabelecer os princípios do reino de Deus nessa terra. Nós estamos, esse ano, falando de ativando os sinais do reino. Então, eu e você somos responsáveis por ativar os sinais do reino de Deus. Ativar os sinais do reino na vida das pessoas, na nossa família, na nossa casa, na cidade, no nosso país. Nós somos os responsáveis. Então, que você possa levantar a bandeira do Evangelho, do reino de Deus. Não a bandeira da polêmica, não a bandeira da guerra, mas a bandeira do Evangelho do reino, dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Amém? Amém, então. Nós vamos ter um congresso aqui. O pastor está no congresso lá, nós vamos ter um congresso aqui em Criciúma, nos dias 6, 7 e 8 de junho. Havia uma dúvida se era julho ou se era junho. É junho. Inho. Fala assim, inho. Junho. Então é dia 6, 7 e 8 de junho. Nunca mais vão esquecer, né? É junho. E o valor do congresso é R$20 lá, a inscrição. Nós vamos sair daqui, vai ter ônibus aqui, ônibus também saindo da igreja no Arroio do Silva. E então, óbvio, nós vamos ter que pagar um valor pelo ônibus, alimentação. Nós vamos, no sábado, no dia 8, nós vamos passar o dia inteiro lá. Vamos fazer um barulho grande lá. Vamos receber palavras de vida, palavras de fortalecimento, de avivamento, para que nós possamos impactar e ativar os sinais do reino. Amém? No próximo final de semana, domingo, dia 28 de abril, vai ter aqui também na igreja um almoço galeto. Eu estou com o ingresso aqui, o meu eu já garanti, inclusive ganhei, porque não vou devolver, né? Me deram aqui para eu anunciar, mas esse não volta.
viu, Edson? Tem que voltar? Eu já comprei o meu. Vai ter galeto aqui domingo que vem, queridos. E almoço de domingo normalmente é galeto mesmo, né? Então você vai comer um galeto abençoado, vai estar na companhia dos irmãos, vai estar contribuindo para o crescimento da igreja, para o crescimento do ministério. É só bênção. A partir das 11h30, a semana que vem, vai ter galeto, dia 28 de abril. O valor é R$12, é profético, é R$12 o almoço. E vai ter brinquedo para as crianças. Se você tem os pequenos aí, os filhos, netos, você pode estar trazendo eles aqui, que vai ter brinquedo para as crianças. Enquanto você come, eles gastam a energia. Amém? E para aqueles que estão organizando esse almoço, vai ter uma reunião hoje, segunda-feira, segunda-feira às 20 horas, aqui na igreja vai ter uma reunião. E no final do culto, o Márcio e o Edson vão estar vendendo os ingressos aqui, você já garante o seu. O almoço de domingo que vem já está garantido. Amém? Amém, igreja? Ô, meu Deus. Está todo mundo aí? Quem está aí diz assim, eu estou aqui. Eu vim. Eu não faltei. Amém? Que bom, sejam todos muito bem-vindos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, uma palavra que foi compartilhada na igreja do Arroio do Silva. Vamos compartilhar aqui também. 1 Crônicas, capítulo 13, e nós vamos estar falando hoje debaixo de um tema. O que eu faço, como faço para trazer a presença de Deus até mim? Diga comigo assim, como eu faço para trazer a presença de Deus até mim? O que eu preciso fazer? Vamos falar com vontade aí. O que eu preciso fazer para trazer a presença de Deus para a minha vida? Amém? Então eu e você vamos tomar algumas atitudes para que a presença de Deus possa estar em nossas vidas. Amém? 1 Crônicas, capítulo 13, acompanha comigo o texto e prestem atenção. Diz assim, e teve Davi conselho com os ministros dos milhares e das centenas e todos os príncipes. E Davi disse a toda a congregação de Israel, se vos parecer bem, e se for da vontade do Senhor nosso Deus, enviaremos mensageiros a nossos irmãos restantes em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, e às suas cidades em seus campos, para que se reúnam conosco, e tornaremos a trazer a arca do nosso Deus a nós, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação, faremos assim, pois é correta a ação aos olhos do povo. E reuniu Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E subiu Davi e todo o Israel ao outeiro de Quiriate Jearim, que está em Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus, que está assentado entre os querubins, onde é invocado o seu nome. E puseram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se diante de Deus com toda a sua força, e com canções, e com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Tendo chegado à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para a arca, pois tropeçavam os bois. Então se acendeu a ira de Deus contra Uzá e o feriu, porque estendeu a sua mão sobre a arca e morreu ali, diante de Deus. E desgostou-se Davi, porque Deus ferira Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Por esta razão, não trouxe Davi a arca a si para a cidade de Davi, mas a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o giteu. Ficou, pois, a arca de Deus em casa de Obed-edom, e durante 3 meses abençoou Deus a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Amém?
O que é que estava se passando nesse momento? Qual era a realidade, quais eram os fatos que estavam acontecendo nesse momento e por que Davi teve este plano, este projeto? Davi agora estava reinando, era rei sobre Israel, e eu falo, talvez aqui na igreja não seja diferente do Arroio do Silva, né? Mas eu sempre falo assim, para esclarecer, esse Davi, é o mesmo Davi que venceu o gigante Golias, é o Davi que escreveu os Salmos, é o Davi que agora estava reinando sobre Israel. Era rei sobre todo o Israel. E ele teve então um projeto. Davi agora desenvolve um projeto. Ele como rei desenvolve um projeto. Ele tem um projeto agora. E diz assim no versículo 1 que teve Davi um conselho, uma reunião. Ele chamou a si todos os ministros de milhares, os ministros de centenas e todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação: se vos parecer bem, e se for a vontade do Senhor, vamos trazer a arca. Ele disse assim, deixa eu ler bem certinho aqui. Versículo 2, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se vos parecer bem, e se do Senhor vier, enviaremos mensageiros aos nossos irmãos, restantes em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas em seus campos, para que se reúnam conosco, e tornaremos a trazer a arca do nosso Deus a nós, pois não a buscamos nos dias de Saul. Davi tinha um projeto, o projeto era trazer a arca de Deus para a cidade. Diga assim, o meu projeto é trazer a presença de Deus para a minha vida. Amém? A arca de Deus, como é que era a arca de Deus? Eu vou mostrar para você. Se você não quiser, não precisa abrir a sua Bíblia, é só para mostrar para você. Em Êxodo, capítulo 37, um homem chamado Bezalel foi o responsável pela construção da arca. Moisés pediu que ele construísse a arca. Presta atenção como é que era a arca. Êxodo 37 diz assim: e Bezalel fez a arca de madeira de acácia, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E ele a cobriu de ouro puro por dentro e por fora. E lhe fez uma moldura de ouro ao redor. E ele fundiu para ela 4 argolas de ouro nos 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. A gente tem uma imagem da arca aí, que dá para mostrar para os irmãos, Walter? O Walter está lá? Lá no Arroio eu consigo enxergar ele melhor. Nós temos uma imagem da arca, essa é a arca de Deus. Ela foi feita de acácia, uma madeira nobre, e foi revestida de ouro. E tinha argolas nos 2 lados, 2 argolas de um lado e 2 argolas de outro. E os varais foram cobertos também de ouro e foram colocados no lado da arca para que ela fosse carregada. E dentro da arca, o que é que tinha dentro da arca? Tinham as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei, tinha a vara de Arão que floresceu e o maná. Isso era o que tinha dentro da arca da aliança. A arca da aliança era o objeto mais importante e valioso daquele tempo. Ali estava a presença de Deus. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, significando que era a palavra de Deus, a vontade de Deus. Aquilo que Deus tinha estabelecido para o seu povo estava dentro da arca. Dentro da arca também estava a vara de Arão que floresceu. Eu vou contar para você como é que funcionou isso. Naquele tempo, o povo estava querendo saber quem era o sacerdote escolhido por Deus. Quem era a pessoa que Deus havia escolhido para guiar o povo. Moisés era o responsável por isso, mas eles queriam saber, fizeram até uma rebelião e queriam saber quem era. E Deus disse para Moisés assim: pega as varas, pega os cajados de todos os príncipes. E Moisés pegou 12 cajados. 12 varas, os cajados que eles carregavam. Não era uma árvore, não estava plantado, era um cajado. E Moisés, então, colocou no altar os 12 cajados e eles foram embora.
No outro dia, quando eles voltaram, a vara de Arão, que não estava plantada em lugar nenhum, apenas estava no altar, a vara de Arão havia florescido. E não apenas florescido, ela tinha dado amêndoas. Era uma vara de amendoeira e ela tinha dado amêndoas. Era o sinal, era a prova de que Deus havia escolhido ele e tinha derramado sobre ele, colocado sobre ele o Espírito Santo para guiar o povo. Então a vara de Arão, ela significa a presença do Espírito Santo na vida do homem. É o Espírito Santo, a vara de Arão significa o Espírito Santo. E tinha também o maná. Quando o povo de Deus caminhou 40 anos no deserto, o que é que você come no deserto? No deserto não tem o que comer. Você não tem como plantar. Então eles clamaram a Deus e pediram que Deus desse um alimento. E todos os dias, todas as manhãs, eles caía do céu algo como se fosse um pão, uma casca de pão, era o maná, era o alimento do povo. E a Bíblia vai falar em João capítulo 6, versículo 51, que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, e que se nós nos alimentarmos desse pão vivo, nós teremos vida eterna, amém? Então dentro da Arca da Aliança, tinha o pão que desceu do céu, tinha o Espírito Santo, e tinha a própria palavra do Senhor, as tábuas dos mandamentos. Era aquilo que tinha de mais precioso nessa terra, era a Arca da Aliança. Mas eles haviam perdido. Eles haviam perdido a Arca da Aliança. E agora Davi tem esse projeto, trazer de volta a Arca da Aliança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de nós, em nossas vidas, perdemos a presença de Deus? Quantos de nós perdemos a comunhão com o Pai? Ou quantos de nós andamos por essa terra sem ter a comunhão com o Pai? Sem ter a Arca de Deus junto conosco? Sem ter o Espírito Santo? Sem ter prazer pela palavra? Sem ter Jesus Cristo como o pão vivo que desceu do céu? Quantos de nós passamos a nossa vida muitas vezes separados de Deus? E sabe por que eles perderam a presença de Deus? Sabe como é que foi que eles perderam? O povo de Israel estava numa batalha com os filisteus. E eles estavam perdendo essa batalha. Mas você sabe por que eles estavam perdendo essa batalha? A Bíblia fala que eles estavam perdendo essa batalha porque eles estavam vivendo no pecado. Quando nós vivemos no pecado, querido, nós perdemos a batalha com o inimigo. E o exército dos filisteus significa o inimigo. Os filisteus, na palavra de Deus, significa o exército de Satanás. O próprio Golias significava o inimigo do povo de Deus. E agora eles estavam numa batalha contra os filisteus e eles estavam perdendo essa batalha porque estavam andando no pecado. Quando nós andamos no pecado, nós perdemos a batalha para o inimigo. Amém? Você compreende isso? Quando nós andamos no pecado, nós perdemos a batalha. Mas sabe o que eles fizeram? Eles mandaram trazer a arca de lá do templo e colocar no meio do exército, no meio dos guerreiros, para que eles pudessem guerrear com a arca e vencer. Só que eles perderam a batalha e os inimigos levaram a arca embora. Você sabe por quê? Porque eles estavam tratando Deus como um amuleto. Diga assim, eles estavam tratando Deus como se fosse um amuleto. Viviam no pecado, mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, quiseram trazer a arca de Deus para o meio da batalha, para ver se aquela arca, milagrosamente, pudesse salvar eles dos conflitos. E quantos de nós, e quantas pessoas você conhece, e quantas famílias existem nessa terra, que vivem no pecado, mas que diante dos problemas, diante das dificuldades, têm tratado o Senhor como um amuleto. Diante das lutas, diante das batalhas, querem que Deus milagrosamente resolva os problemas, milagrosamente que Deus faça o milagre nas suas vidas, mas vivem no pecado. Tratando Deus como se fosse um amuleto. Se você trata Deus como se fosse um amuleto, você vai perder a presença dEle. Diga assim, nessa noite, eu vou trazer a presença de Deus
até mim, e eu não vou tratar o Senhor como um amuleto. E muito tempo se passou. Aproximadamente 70 anos se passou aqui, sem que eles buscassem a arca. 70 anos sem que eles trouxessem a arca de Deus. Se acostumaram a viver longe de Deus, longe da presença, longe daquilo que significava a presença de Deus. Se acostumaram a viver. E essa é a condição de muitas famílias, acostumados a viver longe da presença de Deus. Talvez você está aqui nessa noite. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Faz assim. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Eu vi umas mãos por aqui. Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda lá atrás. Que Deus abençoe vocês. Que nessa noite seja o primeiro passo de uma busca por estar sempre na presença de Deus. Que todos vocês que estão aqui nessa noite possam juntos tomar a decisão de buscar a presença de Deus e de mudar a sua história, a história da sua família, a história daqueles que te cercam, porque você vai carregar a presença de Deus em você, amém? Diga assim, eu vou carregar a presença de Deus em mim, amém? E aqui diz que Davi estava então preocupado. No versículo 3 diz assim, e tornaremos a trazer a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. O próprio Davi admite. Você sabe quanto tempo que Saul reinou antes de Davi? Saul reinou por 40 anos. E depois, agora, Davi já era rei há 7 anos. E eles passaram todo esse tempo sem buscar a presença de Deus. Todo esse tempo eles não estavam mais preocupados. Diz assim, tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois nós não a buscamos nos dias de Saul. Nos dias de Saul nós não buscamos a presença de Deus. Nos dias de Saul nós não estávamos preocupados em trazer a presença de Deus. Eu falei ontem lá no Arroio, eu tenho 32 anos. Eu me converti com 23 anos. E até os 23 anos, se você me perguntasse se eu tinha Deus, eu dizia que tinha. Eu até falei que eu fiquei muito irritado, que eu fui passar uns dias na casa de uma tia minha, eles eram crentes. Eu até achei legal que eles eram crentes, assim, né? Porque lá em casa, se a gente tinha algum conflito, era resolvido na gritaria, né? Deve ser normal isso aí nas famílias, né? Tem um conflito, resolve na gritaria, na briga, no tapa. E lá, se eles tinham um conflito, eles oravam, eles liam a Bíblia. Eu achei legal. E aí a minha prima falou assim para mim, mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. E eu fiquei tão irritado com aquilo, falei assim, mas quem ela pensa que ela é? Quem ela pensa que ela é? Então ela tem Deus e eu não tenho Deus. Mas quem que ela pensa que ela é para dizer que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus? Mas eu tenho Jesus. E se você me perguntasse, eu dizia que eu tinha Jesus, mas eu não tinha. Depois que eu tive um encontro com Jesus, eu compreendi que eu não tinha Jesus. Eu compreendi que eu vivia como nos dias de Saul. Aqui diz que o povo não buscava a presença de Deus nos dias de Saul. Eu não buscava a presença de Deus. Eu tinha um relacionamento com Deus muito frio. Rezava um Pai Nosso antes de dormir, meio às vezes, porque dava sono, né? Me perdia no meio, e aí acordava e pensava, onde é que eu parei? Vou começar de novo, que daí vale por 2. Né? Pai nosso que estás no céu. E dormia de novo. E era tão impressionante que eu conseguia rezar o Pai Nosso, eu acho que todos, né? A gente consegue rezar o Pai Nosso sem pensar nele, né? Pensando em outra coisa, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Preocupado com outra coisa, rezando o Pai Nosso. Não tinha relacionamento com Deus, não tinha intimidade com Deus, não buscava a presença de Deus, não estava preocupado com a palavra de Deus, não estava preocupado, não conhecia o Espírito Santo de Deus, não sabia o que era a vontade de Deus e nem sabia que Jesus Cristo era o pão vivo que desceu do céu. Eu vivia nos dias de Saul.
Era como se eu vivesse debaixo de um outro rei, que não era o rei Jesus. E você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E se eu então não era de Jesus, e o mundo inteiro jaz no maligno, eu era de quem? Do maligno. Ora, fala assim, do maligno. Fala assim, Alex, você era do maligno. Eu não vou ficar bravo com vocês porque é verdade. O mundo inteiro jaz no maligno. Se o mundo inteiro jaz no maligno, e eu não era de Jesus, eu era do maligno. A Bíblia vai falar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. O Deus com D minúsculo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século é Satanás. O mundo jaz no maligno e ele é o Deus desse século. Jesus Cristo, pouco antes de ser crucificado, ele disse assim, já estou entregue nas mãos do príncipe deste mundo. É Satanás. Então, muitos de nós temos vivido, e muitas famílias têm vivido, debaixo de um outro rei, debaixo da autoridade de um outro rei que não é Jesus, e esse outro rei é Satanás. Diga assim comigo, mas nessa noite, eu vou trazer a presença de Deus para mim, para minha casa, para minha família. Amém? Esse era o projeto de Davi. Davi tinha um projeto. O projeto era buscar a presença de Deus. Ele diz assim, e tornaremos a trazer a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. E todos eles ficaram satisfeitos com essa palavra e decidiram que eles então iam fazer isso. E Davi se levantou para buscar a arca. Onde é que estava a arca? Onde é que estava a arca? Estava numa cidade chamada Kiriat Jearim, na casa de um homem chamado Abinadab, que era o irmão mais velho de Davi. Era o irmão mais velho de Davi. E o irmão mais velho de Davi era o Abinadab, e ele estava com essa arca na sua casa. A Bíblia vai dizer, eu vou mostrar para você em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Versículo 1 pode ser já. 1 Samuel 7, 1. Diz assim, os moradores de Kiriat Jearim vieram e tomaram a arca do Senhor e levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Kiriat Jearim, se passou muito tempo, chegando até 20 anos, então a casa de Israel suspirou pelo Senhor. A arca havia ficado já 20 anos na casa de Abinadab, e depois ainda mais tempo durante todo o reinado de Saul. Todo esse tempo, a arca permaneceu na casa de Abinadab e nada aconteceu com Abinadab. A arca da presença de Deus estava na casa dele, mas nada aconteceu. Nada na vida dele mudou. Nada foi transformado na vida de Abinadab, mesmo com a arca estando lá. Nada aconteceu. Sabe por quê? Porque ele desprezava a presença de Deus. E eu até compartilhei que tem muita gente que despreza a presença de Deus. Você chega numa casa, muitas vezes você vê uma Bíblia aberta. Quem já viu uma Bíblia aberta numa casa assim? Você chega e tem a Bíblia aberta. Muita gente tem uma Bíblia aberta em casa, né? Não significa que aquelas pessoas dão honra para Deus e não significa que elas leem a Bíblia. Se você for olhar a Bíblia, pelo menos comigo foi essa experiência. Todas as casas que eu chego que a Bíblia está aberta, ela está aberta nos Salmos. Está sempre lá no Salmo 23, no Salmo 91, mas as pessoas não leem a Bíblia. Ela está lá como se ela estivesse mandando algum poder assim para dentro de casa.
A palavra de Deus só vai funcionar na sua vida se você lê ela. Amém? Diga assim, a palavra de Deus só vai funcionar se eu ler, se eu colocar em prática, se eu honrar. Amém? Mas você vê as Bíblias nas casas, elas estão abertas no Salmo 23, aquela página já está amarelada, empoeirada, que a pessoa limpa a casa e a poeira fica ali. E eu tentei mudar, pensei assim, vou botar num outro texto mais impactante, assim, que a pessoa de repente, sem querer, vai ler e vai tomar uma postura por Jesus. Eu tentei mudar assim, a Bíblia voltou sozinha para a página 23. Já estava tão acostumada que ficava só ali no Salmo 23. Você tenta mudar, ela não muda. Isso significa, sabe o quê? A arca dentro de casa, mas as coisas não mudam, porque as pessoas não dão valor para a presença de Deus. Quantos de nós temos vivido assim, sem dar o devido valor para a presença de Deus, sem trazer a presença de Deus, sem buscar a presença de Deus, sem fazer com que a presença de Deus seja viva em nosso coração, sem andar cheios da presença de Deus, cheio do conhecimento da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus? Quantos de nós? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu faço essa de vez em quando lá no Arroio, o pessoal já nem gosta mais. Quantas pessoas tem aqui nessa noite que já leram a Bíblia toda? Faz assim. Eu vou contar. Eu vou contar. 1, 2, 3. Estou vendo uma mão lá. 4. Levanta alto aí, gente. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô Walter, você sabe quantas pessoas tem aqui nessa noite? Pelas cadeiras, mais ou menos? 500 pessoas. E quantas pessoas dessas 500 leram a Bíblia? Toda. 10. Como é que nós queremos ter a nossa vida transformada? Como é que nós queremos que Deus faça uma transformação em nossa vida? Como é que nós queremos que a presença de Deus esteja em nós, esteja transformando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, se nós não buscamos e não honramos a presença de Deus? Diga assim comigo: este ano eu vou ler a Bíblia inteira. Você pode aplaudir o Senhor? Mas tem que ler mesmo, hein? Daqui a um tempo eu vou vir pregar aqui de novo e eu vou perguntar. Tem gente lá no Arroio que já falou para mim assim, ó, não pergunta agora, irmão, pergunta o mês que vem, que eu estou quase terminando. Obrigado, querido. Então, mas Davi tinha uma preocupação, trazer a arca de Deus que não estava sendo buscada. A presença de Deus que eles não tinham buscado, a Shekinah de Deus que estava esquecida. Davi agora estava preocupado em trazer a presença de Deus de volta para eles. Diga assim: eu quero a presença de Deus na minha vida. Então eles se levantaram e foram buscar a arca de Deus, que estava lá em Kiriat Jearim, e eles iam trazer agora a arca de Deus. E aí, versículo 7, olha o que diz, acompanha comigo. Diz assim: e puseram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Levaram a arca de Deus, pode ficar no 7, Walter. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, que não era uma Ferrari, porque naquele tempo não tinha carro, era um carro de boi. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, um carro de boi, tirando-a da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Uzá e Aiô não é o nome dos bois, tá? Uzá e Aiô eram os filhos de Abinadab que estavam guiando o carro, e o carro era puxado por bois. Botaram a presença de Deus, a arca de Deus, em um carro de boi. Olha a ideia. Olha que maravilha. A intenção era boa, mas a maneira era errada. Diga assim: a intenção era boa,
mas a maneira era errada. Quando a arca foi construída, foram colocadas 2 argolas de um lado e foram colocadas 2 argolas do outro. E foram colocadas varas de acácia revestidas de ouro nos 2 lados para que a arca pudesse ser carregada. A arca de Deus tinha que ser carregada pelos homens, tinha que ser trazida no ombro dos homens. Eles tinham que carregar. A presença de Deus, ela precisa ser carregada pelos homens, por você, querido. A presença de Deus, ela precisa estar repousando sobre os seus ombros e você vai carregar a presença de Deus, amém? Mas tem gente que quer atrair a presença de Deus, mas quer fazer do seu jeito. Diga assim, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Diga assim, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Eu sei que a Jace é desse tipo. Pelo menos ela disse ontem. Que quando chegou na igreja falou assim, ó. Ela chegou na igreja e falou assim, ó. Não, eu quero me converter. Quero. Eu quero andar com Deus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas assim, é do meu jeito. Né, Jace? Você não vem com esse negócio agora de que eu tenho que usar terno e gravata, de que eu não posso isso, que eu não posso beber, que eu não posso fumar. E não me fala em dízimo. Tem mais alguém que é assim? Que foi assim? Levanta a mão aí, irmão, não precisa ter vergonha, não. Talvez você não saiba, mas você era um caco mesmo. A gente era do maligno. Sabia? A gente era do maligno. Antes. O mundo inteiro jaz no maligno e a gente não era de Jesus, a gente era do maligno. E muitas pessoas querem a presença de Deus, mas querem do seu jeito. Muitas pessoas querem andar com Deus, mas querem andar do seu jeito e não do jeito de Deus. Diga assim, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Diga assim, eu não vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito de Deus. Amém? Se nós fizermos do jeito de Deus, o Espírito Santo vai nos usar. Amém? Quem gostaria que o Espírito Santo usasse você? Faz assim. Diz assim, Espírito Santo, pode me usar. Igual usar, né? Vamos ver o que aconteceu com usar? Mostra aí, Walter. Versículo 9. Tendo chegado à ilha de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, pois tropeçavam os bois. E então acendeu-se a ira de Deus contra Uzá e o feriu, porque estendeu a sua mão sobre a arca e morreu ali mesmo. Diga assim, Espírito Santo, pode me usar, mas não como usar. Amém? A intenção dele era boa. A intenção de Davi era boa. A intenção de Uzá era boa. Você para pensar. Vinha aquele carro de boi trazendo a arca. A presença de Deus. Eles agora haviam recuperado. Eles iam trazer a presença de Deus para casa. E os bois começavam a tropeçar. E ele foi colocar a mão para a arca não cair. E aí ele caiu morto na hora. Sabe por quê? Ele não estava preparado para tocar na arca do Senhor. Ele não estava preparado para tocar na presença do Senhor. Ele não estava preparado para carregar a presença do Senhor. O Espírito Santo quer te usar, mas que você possa ser transformado e não seja que nem o Uzá, amém? Amém? Quantos aqui querem deixar o Espírito Santo usar? Faz assim. Diz assim, eu quero ser usado pelo Espírito Santo. E nessa noite, se você quiser, a arca de Deus vai repousar sobre você. Você vai ser cheio da presença dele. Você vai carregar a presença de Deus para a sua casa. Você vai levar a unção de Deus em você. E você não vai cair morto, não. Você vai sair cheio de vida. E vai mudar a história, a história da sua casa, da sua família, daqueles que te cercam. Porque você vai fazer as coisas do jeito de Deus e não do seu jeito. Amém? Então diga de novo, eu vou fazer a vontade de Deus
e não a minha. Você pode aplaudir o Senhor? Uou! Diga assim: Senhor Jesus, na minha vida, que seja feita a sua vontade. Aleluia! Uou! Dá um grito de júbilo! Uou! Glória a Deus. Eu e você vamos ser usados para trazer de volta a presença de Deus. E aí, querido, aconteceu que Uzá morreu. E aí, então, é que eles se perguntaram. Davi, então, ficou preocupado. Versículo 12, Walter, mostra aí. Davi temeu a Deus. E naquele mesmo dia disse: como trarei a mim a arca de Deus? E Davi temeu a Deus naquele dia e disse: como eu trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a mim a presença de Deus? Diga assim comigo: como eu faço para trazer a mim a presença de Deus? O que eu preciso fazer, diga, para trazer a mim a presença de Deus? O que é que nós precisamos fazer, querido? Talvez essa é a pergunta mais importante que você tem para fazer nessa noite. O que eu preciso fazer para que a presença de Deus venha a repousar sobre mim? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Nós caminhamos com Jesus há algum tempo e nós temos contato com muitas pessoas e estamos frequentemente falando de Jesus, pregando o Evangelho e querendo que as pessoas aceitem Jesus. Estamos no trabalho, estamos com a nossa família, estamos com os nossos amigos, estamos sempre querendo, preocupados que essas pessoas entreguem as suas vidas para Jesus. Mas a pergunta que nós ouvimos frequentemente é assim: o que é que Deus pode fazer por mim? O que é que a igreja pode fazer por mim? O que é que esse teu Jesus pode fazer por mim? A pergunta sempre é o que ele pode fazer. Mas a pergunta mais certa para você fazer é o que eu devo fazer. O que eu tenho que fazer para que a presença de Deus venha repousar sobre mim? Para que eu tenha a minha vida transformada, o que eu tenho que fazer? Diga isso comigo, diga: o que eu tenho que fazer para que a presença de Deus repouse sobre mim? Um dia o jovem rico chegou na presença de Jesus e fez essa pergunta. Ele disse assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus disse para ele assim: vai, vende tudo o que tu tem e dá aos pobres. Vem e me segue. Mas ele tinha muito amor pelo dinheiro. Ele tinha muito amor pelas riquezas. E ele não teve a capacidade de abrir mão daquilo para seguir a Jesus. Eu sempre falo que se fosse comigo, Jesus não falaria isso, né? Porque se ele dissesse para mim: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, não ia resolver muito. Não ia resolver nem para os pobres, nem para mim. Mas talvez Jesus ia dizer assim: o que é que tem no seu coração que você precisa tirar do seu coração para você me seguir? Vai! Larga isso que você tem. Vem e me segue. Abre mão desse seu orgulho. Vem e me segue. Para de viver essa vida torta. Vem e me segue. Um dia o apóstolo Pedro estava pregando. Pode mostrar isso, Walter. Está em Atos capítulo 2, versículo 37. Ele estava pregando a respeito de Jesus. E havia ali uma multidão. Muito maior do que essa aqui. E eles estavam ouvindo ele pregar, e diz que eles, ouvindo isso, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que eu preciso fazer? Qual é a atitude que eu tenho que tomar diante da palavra de Deus, diante de Deus, para que
Deus possa morar dentro de mim. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos da vida que tem levado até hoje. Arrependei-vos de terem andado sem buscar a presença de Deus. Arrependei-vos de terem andado como nos dias de Saul, sem buscar a arca de Deus. Arrependei-vos de terem se acostumado a viver longe do Senhor. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos capítulo 3, versículo 19, também vai falar arrependei-vos. Mostra lá. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Quando nós nos arrependemos e nos convertemos, sabe o que acontece? Os pecados, eles são apagados. Eles não são perdoados apenas, eles são apagados. É como se eles nunca tivessem acontecido. A sua ficha fica sendo limpa. Os pecados são apagados e se inauguram tempos de refrigério na presença do Senhor. São novos tempos. É uma nova vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A partir do arrependimento e da conversão, os pecados são apagados e se inaugura o tempo de refrigério na presença do Senhor. Diz a Bíblia: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. É depositado sobre mim e sobre você o Espírito Santo de Deus. Eu e você passamos a ser a arca. Diga assim: eu serei a arca viva que carrega a presença de Deus. Nós cantamos aqui, de vez em quando nós cantamos aqui, né? Sou tua arca, sou teu templo e transporto o avivamento. Sou teu servo, dá-me unção de conquista pras nações. Sou tua arca. Você é arca. É em você que Deus quer depositar a palavra dele. É em você que Deus quer depositar o Espírito Santo dele. É em você que Deus quer depositar o pão vivo que desceu do céu. Quando o apóstolo Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele era a arca, ele carregava a presença de Deus. Diga comigo assim: como eu faço para trazer a mim a presença de Deus? Nessa noite, você pode ser a pessoa que, assim como Davi buscou e trouxe a presença de Deus. Só que Davi estava fazendo do jeito dele. E o jeito dele gerou morte. O jeito dele não era o jeito de Deus. E quantos de nós temos vivido do nosso jeito? Quantos de nós queremos fazer do nosso jeito? Pastor Clóvis contou que um dia uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, eu tenho que ir todos os cultos? Aí o pastor disse: tem. Mas se eu quiser ir um culto sim, um culto não, pode? Pode. Mas tem que ir em todos? Tem. E na célula, se eu quiser ir, eu tenho que ir em todas as células? Tem. Mas se eu quiser ir uma sim, uma não, pode? Pode. Mas tem que ir em todas? Tem. E se eu quiser ir uma célula por mês, pode? Pode. Mas tem que ir em todas? Tem. Você pode fazer do seu jeito. Mas o jeito de Deus é melhor, amém? Você pode fazer do seu jeito, mas se você fizer do jeito de Deus, Deus vai abençoar, mudar a sua história, e você vai ser a arca viva que vai carregar a presença de Deus, amém? Se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus vai te honrar. A Bíblia diz que seja dada honra àquele que honra. Se você coloca Deus em primeiro lugar, Deus derrama sobre você bênçãos sem medidas.
E aqui, Davi então veio com esse questionamento. Temeu Davi o Senhor naquele dia? Eu converso com meus colegas de trabalho lá. E tem um monte de colega de trabalho meu aqui, glória a Deus. Mas eu converso com eles e tem uns que é assim, sabe quando é que eles vão na igreja? Eles vão na igreja quando tem um velório, quando tem um batismo, e quando eles estão assim muito preocupados, assim, ou quando tem uma situação meio especial, assim, aí eles vão numa missa. Mas eles estão acostumados a viver longe de Deus. E eles querem fazer do jeito deles. Se você fizer do seu jeito, vai gerar morte espiritual. Mas se você fizer do jeito de Deus, vai gerar vida, amém? Uzá não precisava ter morrido, mas eles colocaram a presença de Deus num carro de boi. E acharam que podiam fazer de qualquer jeito. E de qualquer jeito, gerou morte. Mas Deus tinha projetos. E quando Davi temeu, e quando Davi foi descobrir, e quando ele perguntou como eu faço para trazer a presença de Deus, ele começou a entrar na vontade de Deus, ele começou a descobrir qual era o projeto de Deus. E no capítulo 15, versículo 1 e 2, mostra lá o que diz o capítulo 15, versículo 1 e 2, Walter, de 1 Crônicas. Davi fez para si casas na cidade de Davi, também preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Então Davi foi descobrir, e descobriu que quem devia levar a arca eram os levitas. Eles iam colocar no ombro e eles iam conduzir a arca do Senhor. Agora ele podia buscar a arca do Senhor, que ela seria trazida da maneira certa. Mas antes disso, Davi ficou preocupado e deixou a arca. Versículo 13. 1 Crônicas 13, 13. Olha o que diz lá. Davi ficou preocupado e não trouxe a arca de Deus, ele deixou. Pelo que não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu. Ficou, pois, a arca de Deus na casa de Obed-edom durante 3 meses, e abençoou Deus a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. A arca de Deus ficou só por 3 meses na casa de Obed-edom. E Deus abençoou ele e mudou a história dele em apenas 3 meses. Em apenas 3 meses a história dele foi mudada, a família dele foi abençoada, tudo o que ele tinha prosperou. Por quê? Porque a arca de Deus ficou na casa dele. Diga assim: nessa noite, eu quero levar a arca de Deus para a minha casa. Amém? Será que você quer mesmo? Vamos falar de novo. Nessa noite, eu quero levar a arca de Deus para a minha casa. Amém? Aplauda o Senhor. Agora, qual a diferença, querido? Que tipo você é? Por que a arca ficou um punhado de anos, pelo menos 20 anos, até o povo suspirar, e depois mais o tempo do reinado de Saul? Ficou 60 anos na arca de Abinadab, na casa de Abinadab, e nada aconteceu. E só 3 meses na casa de Obed-edom e ele prosperou. A minha esposa até falou para mim assim, nós estávamos conversando, ela falou assim: mas que tipo nós somos? Que tipo nós somos? Será que nós somos o tipo Abinadab? Nós queremos a arca de Deus, nós queremos a presença de Deus, mas nós levamos ela para casa e não sabemos o que fazer com ela. Ou será que nós somos o tipo Obed-edom, que em 3 meses prosperou? Mas por que Abinadab teve a arca de Deus na sua casa e nada aconteceu? E por que Obed-edom em 3 meses prosperou?
Que tipo você é? Por que você quer a presença de Deus na sua casa? Para resolver os seus problemas? Para auxiliar nas finanças? Para ajudar nas doenças? Mas será que você tem prazer na presença de Deus? Será que você está disposto a ter a presença de Deus na sua casa, na sua vida? E por que que a arca ficou na casa de Obed-edom e nada aconteceu? E nós até nos perguntamos sobre isso. O que é que você vai fazer com a presença de Deus se você levar ela para casa hoje? Como é que é a sua vida lá em casa? Se você sair daqui cheio da presença de Deus e ir para casa, você vai fazer o que com a presença de Deus? Vai chegar lá e vai colocar ela num canto da casa, igual Abinadab fez? E vai dizer assim, ó Deus, agora o Senhor fica aí no canto aí, se eu precisar do Senhor eu venho aqui, porque agora eu vou ver a minha novela? Será que você quer a presença de Deus para levar lá para casa, para chegar em casa e não saber o que fazer? Será que você tem fome pela palavra de Deus? Será que você vai sair daqui mesmo decidido a ler a Bíblia? Você vai desligar mais a televisão, desligar mais o computador e abrir mais a Bíblia? Será que você vai buscar ter intimidade com o Espírito Santo? Será que você vai se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus? Será que Deus nessa noite pode olhar para você como arca e depositar aí dentro a palavra dele, o Espírito Santo, o maná, o pão vivo que desceu do céu? Será que Deus pode depositar sobre você? Será que você está pronto para ser arca? Será que você vai ser como Obed-edom? Obed-edom era levita. Os levitas eram o povo escolhido por Deus para carregar a arca, para carregar a presença dele, para cuidar da obra dele. Mas você sabe que a Bíblia diz que eu e você somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as suas virtudes. 1 Pedro 2,9 diz assim, vós os que credes no Senhor, são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as suas virtudes, as virtudes daquele que vos tirou das trevas e levou para a luz, para a maravilhosa luz. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é escolhido para carregar a arca e a presença de Deus, amém? Diga assim, eu sou escolhido para carregar a presença de Deus. Você está disposto? Você está disposto a ser assim como foi Obed-edom? Honrar a presença de Deus? Se você carregar a arca, carregar Deus na sua casa, Deus vai te fazer prosperar. Você vai vencer todas as batalhas. Você não vai tratar Deus como um amuleto. Você vai entregar a sua vida e Ele vai depositar da presença dEle dentro de você como arca. E a obra de Deus vai se manifestar na sua vida, amém? Eu posso pedir para você se colocar de pé um segundo? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí onde você está. Davi teve um projeto, um propósito, um plano. E o projeto dele era buscar a arca do Senhor, que não estava sendo buscada, que não havia sido buscada nos tempos de Saul.
Davi tinha um projeto e o projeto era buscar a presença de Deus. Quanto tempo eu e você passamos sem buscar a presença de Deus? Quantos dias nós passamos sem buscar a presença de Deus? Você é a arca. Se você buscar a presença de Deus, Ele vai derramar sobre você. Mas você precisa tomar algumas decisões. Você precisa saber que para que a presença de Deus venha com você, você tem que fazer do jeito de Deus e não do seu jeito. E o jeito de Deus, muitas vezes, é diferente do nosso jeito. O jeito de Deus. Você começa a conhecer o jeito de Deus quando você começa a ler a palavra de Deus. O jeito que você deve se comportar para que a presença de Deus possa habitar em você. Você como esposa, você deve honrar o seu marido, ser submissa a ele. Amar e reverenciar o seu marido como a igreja é submissa a Cristo. Você, marido, deve amar a sua esposa e tratar ela como o vaso mais frágil. Você, jovem, deve respeitar, honrar o seu pai e a sua mãe. E existe o jeito de Deus para você se comportar nessa terra. Porque muitas das coisas que eu e você gostamos, Deus abomina. Muitos dos programas que a maioria das pessoas assiste na televisão, Deus abomina. Muitos dos sites visitados na internet, Deus abomina. E eu e você não conseguimos trazer a presença de Deus para as nossas vidas, porque ficamos envolvidos com essas coisas. E temos sido mais como o Abinadab do que como Obed-edom. Nessa noite você é a arca. E eu e você vamos buscar juntos pela presença de Deus. Assim como Davi se levantou para buscar a arca do Senhor. Ele estava fazendo errado, mas quando ele aprendeu o jeito certo, ele foi buscar a arca do Senhor e trouxe a presença do Senhor para ele, para Jerusalém, para a casa dele. Nessa noite eu e você vamos buscar a presença de Deus. E vamos trazer a presença de Deus para a nossa vida. E você vai sair daqui cheio da presença dele, amém? Diga assim: eu vou buscar a tua presença. E nessa noite, quero ser tua arca. E sair daqui cheio da tua presença. Comece a orar a Deus. Escute essa canção, comece a orar a Deus. Comece a orar ao Senhor. Você foi escolhido como a arca do Senhor. Comece a orar, comece a dizer: Deus, eu estou aqui, Senhor. E eu quero ser a tua arca, o teu templo. Porque eu faço parte da igreja do avivamento. Eu vou carregar o teu avivamento. Diga: eu fui chamado. Eu fui chamado. Fui chamado. Aleluia. Para transportar a tua arca, a tua presença. Tua arca, tua presença. Para o teu altar. Para o teu altar, Senhor. Comece a dizer que você é arca e que você clama nessa noite pela presença de Deus sobre a sua vida, sobre você, sobre sua casa. Diga: para conduzir o teu povo ao teu templo. O teu povo ao teu templo. Para te ouvir. Para te ouvir, Senhor. Senhor. Aleluia. Aleluia. Comece a chamar o Senhor, a presença dele para dentro de você, conduzindo como arca viva. Você é agente do avivamento. Fui chamado. Aleluia.
para transportar. Se você sabe, clame isso, cante isso. Tua arca, tua presença, Diga isso. para o teu altar, Senhor, Senhor. levante a sua voz, igreja do avivamento, e diga: eu fui chamado, Fui chamado aleluia, para conduzir, diga isso, para conduzir o teu povo ao teu templo, o teu povo ao teu templo, para te ouvir, para te ouvir, Senhor. diga: eu levarei a tua arca, Senhor, Levarei tua arca, Senhor, para o lugar onde deve estar. Devolverei tua arca, Senhor, para os ombros dos servos do altar. Levarei tua arca, Senhor, para o lugar onde deve estar. Devolverei tua arca, Senhor, para os ombros dos servos do altar. Sou teu sacerdote, sou servo do altar, sou teu sacerdote, tua glória leva. Oh, oh. Quero que você escute a minha voz nesse momento. Pode deixar a música bem baixinho. Fui chamado Como é que você tem vivido a sua vida? Assim, com os olhos fechados, eu quero que você comece a meditar como você tem vivido a sua vida. Talvez você tenha se acostumado a viver longe da presença de Deus. Talvez você tenha acordado de manhã e ido dormir à noite sem contato, sem comunhão com o Senhor, sem sentir a presença do Pai, sem ter comunhão, sem orar, sem buscar a presença de Deus, sem sentir o Espírito Santo de Deus durante o seu dia. Talvez você tenha vivido como nos dias de Saul, sem buscar a presença do Senhor. Ou talvez você é alguém que até está interessado na presença de Deus, mas você quer fazer do seu jeito. Nessa noite, é noite de você se moldar ao jeito de Deus. Abrir o seu coração e tomar uma decisão de fazer do jeito de Deus. E Deus vai depositar o Espírito em você. Talvez você tenha sido alguém que as suas atitudes contrariam a vontade do Senhor. E a presença dele tem ficado num canto da sua casa, assim como Abinadab. E eu quero convidar os líderes a virem aqui à frente. Porque toda a igreja, primeiramente toda a igreja, todos nós estaremos orando para que Deus derrame na vida desses líderes a presença viva dele como arcas que são, para carregar o teu evangelho. E todos nós estaremos orando para que os líderes sejam cheios da presença do Senhor. E depois, todos os líderes estarão orando pela igreja, para que a igreja carregue a presença do Senhor como arca nessa noite. Todos os líderes aqui à frente. E toda a igreja, estenda a sua mão aqui para frente. Nesse momento, estenda comigo a sua mão aqui à frente. Estenda a sua mão aqui à frente. E diga comigo assim: Senhor Jesus, Tu escolheu para esta igreja líderes que são arcas e que devem carregar a Tua presença. Estes homens, essas mulheres foram escolhidos para que carreguem a Tua unção, para que tenham amor pela Tua palavra
para que se alimentem do pão vivo que desceu do céu, para que sejam cheios do Espírito Santo. E nessa noite, esta igreja clama pela vida desses líderes, para que sejam cheios como arcas, carregando a tua presença, que sejam sal da terra, que sejam luz do mundo, que sejam a resposta para essa geração. Nós clamamos, Deus, pela vida desses homens e pela vida dessas mulheres. Santifica-os, capacita-os, enche eles da tua presença, para que possam carregar a tua arca nos ombros. Aleluia. Agora, nesse momento, eu quero que os líderes fiquem de pé. E se você está aqui nessa noite, você compreende que talvez você não tenha vivido da forma como Deus espera, e você não é como aquele que tem prazer na arca do Senhor, você não tem sido uma arca, ou você deseja nessa noite, feche os teus olhos, nessa noite você deseja levar para sua casa a presença de Deus, assim como Davi, que disse: o que eu preciso fazer para conduzir a presença de Deus para casa? Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Esses líderes estarão orando por você. Você vai vir aqui à frente, já se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida, para que você possa carregar a presença de Deus, para que você possa ser cheio da presença de Deus, para que você possa levar para sua casa nessa noite a presença viva do Senhor, para que você seja o primeiro a mudar a história da sua casa, da sua família, para que a bênção de Deus possa repousar sobre todos os seus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha aqui à frente, venha aqui à frente, não fique no seu lugar, venha aqui, saia do seu lugar e venha buscar a presença de Deus. Faça como Davi, se levante e venha. Venha para receber a presença de Deus, para buscar a presença de Deus. Fui chamado para transportar tua arca, tua presença para o teu altar, Senhor. Levarei tua arca, Senhor, para o lugar onde deve estar. Devolverei tua arca, Senhor, para os ombros dos servos do altar. Levarei tua arca, Senhor, para o lugar onde deve estar. Devolverei tua arca, Senhor, para os ombros dos servos do altar. Sou teu sacerdote, sou servo do altar, sou teu sacerdote, tua glória levar. Sou tua arca, sou teu templo e transporto o avivamento. Sou teu servo, dá-me unção de conquista das nações. Sou tua arca, sou teu templo
transporto o avivamento. Sou teu servo, dá-me unção de conquista das nações. Levarei tua arca, Senhor, para o lugar onde deve estar. Devolverei tua arca, Senhor, para os ombros dos servos do altar. Levarei tua arca, Senhor, para o lugar onde deve estar. Devolverei tua arca, Senhor, para os ombros dos servos do altar. Sou teu sacerdote, sou servo do altar.